A você do Brasil e de tantas partes do mundo, muito boa noite. Obrigado por estar conosco. Estamos começando mais um Além da Notícia, direto de Brasília. O tema do nosso programa hoje é APAE, ou as APAES, e a educação especial em nosso Brasil. Nós estamos passando por um momento agora de aprovação do novo Plano Nacional de Educação e neste plano está se questionando a importância de se manter uma atenção completamente especial às APAES e à educação especial. Por isso que o tema de hoje é de grande relevância para a família brasileira, você que nos acompanha aí, que tem ou que conhece ou que está sempre ligado a alguém que tem uma pessoa deficiente, uma pessoa com alguma necessidade especial na sua casa. Para conversar conosco sobre este tema, nós temos aqui o Dr. Eduardo Luiz Barros Barbosa, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, e atualmente deputado federal em 4º mandato pelo PSDB de Minas Gerais. Já foi presidente nacional da Federação das APAES e atualmente é presidente da Federação da APAE de Minas Gerais. Deputado, doutor, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Ronaldo, a gente poder ter esse espaço que vocês estão nos concedendo para poder comunicar com o Brasil inteiro, por todos os nossos cantos da cidade, sobre essa temática que ganhou, inclusive, a opinião pública, através da imprensa, das redes sociais, e que eu acredito que precisamos esclarecer cada vez mais do que nós estamos vivenciando dentro do Congresso Nacional em relação à educação especial. E que movimentou também a muitas famílias que têm em casa uma pessoa especial, que são muito ligadas a alguém que tem uma deficiência, como, por exemplo, eu que sou pai de uma criança especial de 10 anos. E, recentemente, fizemos muitas manifestações aqui em Brasília, chamando a atenção para o tema, porque o tema estava ameaçado, isto é, a dedicação do governo, um olhar especial do governo às escolas especiais e às APAES ficou ameaçado. É isso, deputado? Isso mesmo, Ronaldo. Primeiro, eu gostaria da gente começar a nossa conversa explicando que as APAES do Brasil, as Pestalozes, as entidades de surdos e cegos, ninguém é contra o sistema educacional comum aberto às pessoas com deficiência. Pelo contrário, nós lutamos muito para isso. Isso é um avanço enorme. Claro, isso foi uma conquista de direitos e a Constituição brasileira já determina isso desde 88, porque o texto é claro, o atendimento educacional tem que acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Isso sinaliza que o sistema não pode ficar escolhendo em quem vai matricular. Se a pessoa chegou na escola, independente da sua condição, o direito à matrícula é assegurado. Então, a gente é a favor de um sistema inclusivo. E isso tem que ficar muito claro. Sabe por que eu começo assim? Porque, às vezes, aqueles que a gente contrapõe com as ideias querem colocar que nós somos contra a inclusão. Isso é uma aberração. O movimento das APAES, por exemplo, que ano que vem faz 60 anos de história, ela nunca pode ir contrário aos espaços conquistados. E a gente lutou muito por esses espaços, inclusive na Constituinte. Nós fizemos, inclusive, na época, um abaixo-assinado, por exemplo, para aquele benefício de prestação continuada que as pessoas de baixa renda com deficiência podem ter por parte do Estado, foi emenda popular, que as APAES do Brasil recolheram essas assinaturas para que a Constituição estava lá. Tínhamos um constituinte representando as APAES, ex-deputado, já faleceu, foi presidente da Federação Nacional, Nelson Seixas, que o texto da Constituição brasileira, que fala preferencialmente na rede regular de ensino, foi emenda dele, já apontando que as APAES queriam que o sistema se responsabilizasse pela pessoa com deficiência. Então, isso, para nós, não tem discussão. Isto é, não se questiona que haja nas escolas o processo da inclusão para aquelas pessoas com uma deficiência que permitem ser incluídas e que vai fazer bem para elas ser incluídas, não é? Claro. E o educando, ele precisa ter uma identidade com a proposta pedagógica que é oferecida. Ele tem que sentir correspondência às suas necessidades de aprendizagem. Se esta pessoa está sendo contemplada pelo sistema comum e ela tem uma perspectiva, inclusive, de percurso escolar para chegar até a universidade, ela tem que estar na escola comum e a escola se preparar e ter todo o aparato para garantir as necessidades desse educando. Então, isto para nós é ponto pacífico. Esse é o ponto 1. Agora, o ponto 2. O ponto 2 é que com a nossa experiência, uma experiência, como eu disse, de 60 anos,
a gente sabe que nós temos diferenças entre as pessoas com deficiência. Até às vezes com uma deficiência específica, você fala assim, esta pessoa tem a síndrome de Down. Toda pessoa com síndrome de Down é igualzinha? Não é. Tem umas mais graves e outras menos graves. Então, pois bem, então a gente não pode querer dizer que uma proposta pedagógica possa atender a todas as necessidades. E aí nós defendemos a coexistência da escola especial. A coexistência da escola especial é para garantir num sistema educacional todas as alternativas. Ou seja, a comum está lá, ótimo. Se não correspondeu, qual que é a alternativa? São ambientes educacionais específicos para atender aquelas necessidades específicas de aprendizado. Então agora deixa eu me incluir neste ponto 2. Eu tenho um filho especial com 10 anos. Ele tem uma síndrome chamada Dandy-Walker. Ele tem um comprometimento do quarto ventrículo cerebelar, que não se desenvolveu, por isso ele não tem equilíbrio de postura. Ele está com 10 anos, o entendimento dele é de uma criança de 1 ano e meio aproximadamente. Ele é perfeito fisicamente, mas a idade mental dele é de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos e meio. Ele é impossível, é incapaz de se adequar numa escola inclusiva normal. Para ele é necessário uma escola especializada, como existe hoje aqui em Brasília. E é justamente esta escola especial, com professores qualificados para tal, com terapias especiais, é esta escola que nós estamos aqui defendendo neste ponto 2 e que está ameaçada, ainda está, né, vamos dizer assim, isso. Ainda está ameaçada de ser extinta no Brasil, não é isso? Justamente. E então, ainda aprofundando no seu raciocínio, você deu um exemplo claríssimo, todo mundo entendeu, porque os pais que vivem a situação sabem. Se você existe na sã consciência um pai que não gostaria que seu filho estivesse na escola comum? Claro que não. Agora, quando ele faz uma outra opção alternativa, também é para o bem do seu filho, não é? E eu ainda posso que testemunhar para o senhor os progressos que o meu filho tem tido, estando nessa escola especial, com a dedicação quase que exclusiva de professores, com todas as terapias que faz lá. É um progresso que encanta cada dia e que nos enche de esperança a nós, pais. O que vai acontecer com milhares e milhões de pais brasileiros que têm um filho especial, seja ele ainda em uma pouca idade ou já com uns 20 anos e que não vai encontrar uma escola para auxiliá-lo ao longo da vida? O que vai acontecer com essas famílias brasileiras? E você citou, por exemplo, a própria Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela fala que os sistemas têm que ser inclusivos e isso sinaliza para a gente, não pode rejeitar, simplesmente pelo fato da deficiência. Mas no mesmo capítulo da educação tem 2 artigos que, o primeiro, fala assim, que nós precisamos ter os ambientes educacionais específicos que garantam o pleno desenvolvimento da pessoa com deficiência. E tem outro artigo, e a educação para a pessoa com deficiência tem que ser ao longo da vida. Olha aí. Né? Então, a própria convenção, ela trata das especificidades. Ela trata a visão genérica, mas ela identifica que tem caso e caso. E nós das APAES, por exemplo, que trabalhamos com pessoas com deficiência intelectual, com comprometimentos cognitivos, intelectuais mais severos, a gente sabe que a escola comum não corresponde às necessidades, porque ele não necessita da vida acadêmica, ele não necessita dessa vida escolar padronizada, com conteúdos que não trazem para ele independência e autonomia. Nós precisamos, então, ter aquela alternativa da escola especial para que as pessoas possam ter um novo modelo pedagógico que, em vez de estar insistindo, por exemplo, com o academicismo, ele insiste num processo de desenvolvimento de habilidades para a vida prática. E, com isso, ele possa ter uma vida ativa, mais independente possível das outras pessoas, entendendo que esse desenvolvimento dele está intrinsecamente ligada às suas condições. Eu não posso, às vezes, com uma pessoa com deficiência intelectual com grande comprometimento, querer dizer que a alfabetização é tudo. Às vezes ele não alfabetiza, mas é muito importante ele ter a condição de discernir, de escolher, de aprender. Inclusive, isso era um direito negado aos deficientes no passado. Nem escolha as pessoas tinham. E escolha
É aprendido, desde que você cria desafios para ele para aprender. Eu gostaria apenas de confirmar tudo o que o senhor está falando, porque eu tenho um exemplo concreto na minha casa. O meu filho, ele é justamente este exemplo que o senhor está dando. Ele não consegue ser alfabetizado, ele não acompanha uma alfabetização, mas ele aprende a se desenvolver, a se comunicar, ele aprende a se manifestar. Isso a gente constata todos os dias. É este o trabalho que nós estamos aqui defendendo das escolas especializadas, das escolas especiais. Isso mesmo. Agora, o grave, Ronaldo, que, por exemplo, o Ministério da Educação, ao longo desses últimos 10 anos, ele bate numa tecla que eu falo que é muito mais ideológica do que racional e prática. Ele acha que o fato de incluir todos, independente da sua condição, já faz bem para as pessoas, né? E aí, a primeira discussão, qual que é o papel da escola? É simplesmente fazer a socialização das pessoas ou também desenvolver habilidades? No meu entendimento, socialização é consequência, mas desenvolver habilidades é o ponto e o eixo principal. Quando você leva o seu filho para uma escola, é porque você quer evolução de habilidades naquela pessoa. Então, se o seu filho, por exemplo, ele é inserido na escola comum, essas necessidades não correspondem, inclusive, aos anseios de uma escola meritocrática. Porque a escola meritocrática, ela tem um pré-conteúdo definido, ela tem que vencer aquele conteúdo, né? E que está ligado a esse aprendizado acadêmico, que para esta pessoa não tem nenhum efeito. Não se aplica. Né? Agora, para a família e para ele, se ele aprende a beber uma água, se ele aprende a fazer escolhas, escolha da sua roupa, se ele aprende, às vezes, até amarrar um sapato, isso é uma conquista de um conforto para ele, para a família, para o resto da vida. Deputado, e você tem técnicas para isso, você precisa ter proposta pedagógica para chegar nesse ponto. Admitir que a ideia oposta ao ensino especializado, à escola especial, é apenas do ponto de vista ideológico, para mim já é absurdo. Mas eu já ouvi, inclusive, comentários dizendo que é também como uma medida de redução de gastos. Por quê? Porque uma escola especial, ela precisa de professores que se dediquem quase que exclusivamente a um aluno, quando aquele professor poderia estar numa sala de 20 ou 30. Eu já ouvi, inclusive, esse outro absurdo. Isso. Existe também essa defesa ainda da extinção da escola especial por isso? Essa coisa nunca é que vem à tona dessa forma. Ela nunca é falada, pelo contrário, ela fala que nós estamos construindo um novo direito. Inclusive, às vezes, os ideológicos falam assim, isso é uma questão de direitos humanos e ponto. Direitos humanos, mas você colocar uma pessoa lá, que inclusive, Ronaldo, o que eu acho muito sério, é que às vezes culpabiliza o professor da rede comum. Aí fala assim, os professores não estão preparados. Olha, não é por aí. Eu conheço extremamente grandes professores. Mas se o professor não está preparado, a quem compete prepará-los? Pois é, mas olha, eu quero ir além disso, porque eu vejo muitos professores da rede comum que se esforçam, porque eles sofrem quando não vê o seu aluno aprendendo. A gente tem profissionais educadores extremamente dedicados e vocacionados para o processo de educação. Mas o que está em jogo não é isso, é a discussão do sistema educacional. A escola comum serve a quê? Ela não serve a este olhar específico, ela serve a um sistema, inclusive capitalista, onde as pessoas estão lá para aprender, para poder alcançar níveis diferenciados na sua condição socioeconômica. Então, a vida acadêmica ela é exigida porque você quer fazer um ensino médio, você quer fazer um vestibular, você quer fazer um ensino técnico. Como é que a escola comum vai fugir disto? Se nós tivéssemos um outro modelo de escola, servindo a outra coisa, aí poderíamos até começar a pensar. Mas, inclusive, Ronaldo, quando a escola é avaliada nos sistemas de avaliação do ensino, você sabe que tira-se as pessoas com deficiência, os alunos, para submeter às provas de avaliação da escola? Olha só. Por quê? Porque não pode ter a queda na avaliação, né? Eles não fazem a prova de avaliação. Uma vez até ouvi uma autoridade da Unesco dizendo que devia ser o contrário. A gente tinha que colocar em avaliação aqueles com mais dificuldades, porque se o teste for bom, a escola é maravilhosa, porque está atendendo a todas as necessidades, né? Então, assim, aí você vê que as coisas são pseudo-discutidas. Infelizmente, a discussão não é
de prática pedagógica. A discussão, por isso que eu falo que é muito ideológica e que tem esse viés de baratear. Mesmo aqui, nós estamos falando de Brasília, para o Brasil inteiro, e isso acontece no Brasil inteiro. O sistema comum de ensino, o ensino fundamental, é até 14 anos de idade. Quando o aluno faz 14 anos de idade, ele não pode continuar mais no sistema. Inclusive, houve um caso aqui em Brasília de uma escola que os pais foram para as ruas dizer: o que eu vou fazer com meu filho agora se vocês, porque ele atingiu tal idade, vocês não podem mais fazer nada por ele? Então. Eu vou levá-lo para casa e esquecer que ele existe, eu não vou ter nenhum auxílio do Estado para ajudá-lo em nada. Então você estabelece... Os pais foram para as ruas, deputado, e a escola não fechou, viu? O governo do Distrito Federal voltou atrás na medida. Reagiram, teve várias mães no próprio Congresso, inclusive tem uma PEC tramitando lá que o governo não deixa pautar no Congresso, que foi proposta na época pela deputada Rita Camata, que justamente retira essa exigência de faixa etária para a educação básica. Ou seja, a pessoa com deficiência, e você sabe disso, que você é pai, nós temos habilidades que nós demoramos muito mais tempos a ser conquistadas com ele. E esse tempo dele tem que ser respeitado. Eu não posso, inclusive, dizer: acabou seu tempo, tchau. Né? Então, é você negar uma condição própria de desenvolvimento. Então, você tocou no assunto. Eu acho que tem um aspecto econômico, tanto é que eles não querem que acima de 14 anos, às vezes, estejam estabelecidos. Às vezes, eles dão a resposta assim: não, tem o EJA, tem educação de jovens e adultos, eles podem ir para a educação de jovens e adultos. Só que a educação de jovens e adultos, às vezes, são ofertadas à noite, em locais específicos da cidade, porque não é em todo lugar. Como é que as pessoas com deficiência, com comprometimentos maiores, vão estar no EJA nesses níveis de organização do sistema? A família desiste. Olha, eu vou ter que levar meu filho de noite para voltar não sei quantas horas no grande centro, então. Se nos centros pequenos já tem a dificuldade de deslocamento, imagina nos grandes centros. Imagine a vida desses pais. Então, eles trabalham o dia inteirinho e à noite eles teriam ainda esse esforço, esse ultra esforço para uma situação como esta. É impraticável. Bem, o nosso programa está apenas no começo. Daqui a pouco eu vou voltar conversando aqui com o deputado Eduardo Luiz Barros Barbosa, ex-presidente da Federação Nacional das APAES. Eu vou querer saber como é que ele entrou nesse trabalho, nessa história toda, e vamos continuar falando sobre este assunto aqui no nosso programa Além da Notícia. Até já.